Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório. Trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até 4, existe uma convocação de Deus para Jeremias. Está escrito assim: Esta é a palavra que venho a Jeremias da parte do Senhor. Desce à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com uma roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em sua mão. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos refletir nesta passagem hoje. Jeremias foi chamado por Deus num período de grande apostasia. O ano era 626 a.C., quando o profeta Jeremias exortava a nação de Israel a voltar-se a servir ao Senhor nosso Deus. A mensagem de Jeremias era convocando o povo a arrepender-se dos seus pecados. Israel não ouvia a mensagem pregada por Jeremias. As pessoas só queriam os profetas da paz, os profetas que profetizassem aquilo que eles queriam ouvir. Não é diferente dos dias de hoje, amados. A população, o povo, o cristianismo de hoje em dia só quer ouvir mensagem de paz. Ninguém gosta de ouvir a mensagem de arrependimento. A voz de Deus não era reconhecida naquele período de Jeremias porque os ouvidos dessas pessoas estavam fechados e inclinados para a própria vontade. Deus então usa uma metáfora, pede para Jeremias visitar a olaria, uma casa de oleiro, e observar o trabalho de um oleiro. Vale dizer que, através dos tempos, o trabalho de confecção de vaso recebeu novas tecnologias, novos materiais, vidro, cerâmica, bronze. Contudo, a arte primitiva, básica para a confecção de vaso de barro, jamais mudou, amados. Nós somos vasos que precisam ser moldados por Deus. Nós viemos do pó, amados, e para o pó nós voltaremos. Então, o que Deus estava falando para Israel, em que essa mensagem do passado pode ser útil para o presente, pode ser útil, amado, de toda maneira, ao considerarmos que o vento, o tempo, não apagaram a profecia de Jeremias, não apagaram a profecias bíblicas, e elas são referência eternas, permanece eterno. Se nós hoje temos as profecias bíblicas, é porque o tempo não foi capaz de apagar. Para que o barro se transforme em vaso, é necessário passar por alguns processos. Depois de colhido, o barro é peneirado, é curtido, ficando de molho na água para que saia totalmente impureza. Depois disso, ele é pisado
para eliminar as bolhas de água e criar se tornar elástico, e em seguida o barro é misturado com alguns materiais tipo palha, resto de outros vasos quebrados, e o barro é colocado na roda do oleiro para moldagem e por fim é aquecido no fogo. Jeremias precisou todo esse trabalho. Ele, aliás, presenciou todo esse trabalho. E com admiração ele viu que mesmo após o preparo do barro, alguns vasos se quebraram na roda do oleiro. Por que isso aconteceu, amados? E que alguns tipos de barro apodrece e não serve mais para ser vaso. Apesar de descartado da roda do oleiro, esse mesmo barro ia novamente passar por mais um período de curtição até que ela estivesse pronta novamente para se tornar um novo vaso, um vaso melhor, mais forte, um vaso útil. Vamos tentar traduzir essa metáfora, amado, em lições práticas para a nossa vida. Aprendemos que Deus é o oleiro, nós somos o barro, e essa roda do oleiro é o tempo. Fomos feitos de barro e um dia o barro voltará novamente para o pó da terra. É isso que Gênesis 2, verso 7 explica, e Eclesiastes 12, verso 7 também explica. O processo de curtição desse barro é como o trabalho do próprio Espírito Santo em nossa vida. É um processo que é como uma lavagem. O Espírito Santo santificando, a santificação em nossa vida. Santifica-os na verdade, disse o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal. A tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17. Vemos ainda nesta lição que Jeremias passa para nós que o oleiro, acerca da soberania de Deus. O Deus é soberano no processo de moldagem e restauração do próprio vaso. Ele é absolutamente Senhor da roda do oleiro. O Senhor nosso Deus é o Senhor do tempo. E Ele é paciente. Ele constrói até do que se destrói. Ou seja, Deus é longânimo em perdoar. Ou seja, Deus, Ele está sempre aguardando pacientemente, dando-nos o tempo para que venhamos nos arrepender. Ele não rejeita cada um de nós por causa das nossas falhas. Ele nos ama, amados. Ele não nos rejeita por causa dos nossos defeitos que temos, mas Ele trabalha em nós silenciosamente, até que estejamos aptos a sermos úteis e servir ao seu reino, ao reino de Deus, sendo instrumento no seu reino, no reino de Deus, levando homens e mulheres novamente para este reino. Existe ainda um processo de ação e reação nessa olaria. Se o barro é apodrecido, quebra-se na roda do oleiro. A qualidade do barro define a qualidade do vaso. A nação para quem Jeremias dirigia a mensagem era como um barro apodrecido, e a reação de Deus para com ele era levá-lo para a olaria a fim de ser tratado.
Amados, toda aquela geração de Jeremias passou por um cativeiro sob o domínio da Babilônia. Alguns foram feridos, outros mortos, outros foram poupados e puderam enfim retornar para a sua casa transformado e de coração temente e grato a Deus. É assim que Deus faz, amados. É assim que Deus transforma o ser humano. Deus, Ele trabalha pacientemente, Ele usa o tempo a seu favor. Aprendemos que nos momentos críticos de angústia, de dor, Deus está a falar a cada um de nós. A olaria era um processo de moldagem. Quantos processos de moldagem não vivenciamos, amados? Podemos passar por eles convicto que Deus nos fala de que seremos fortalecidos, instruídos, ou poderemos esquecer Deus e apodrecer o coração em amargura, apodrecer o nosso coração através da ingratidão, e muitas vezes a revolta toma conta dos nossos corações. Ou podemos ceder, descer a olarias, para sermos curados, restaurados por Deus. Descer a olaria para Jeremias foi constatar que Deus, na história, um Deus presente apesar do caos da nação. Um Deus amoroso que se entristecia pela ignorância do povo. O que Deus queria de Israel, Ele queria transformar Israel em um novo barro, para novo vaso, vaso de honra. Deus queria fazer isso através das profecias de Jeremias. Porque Deus disse que das trevas resplandece a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, na manifestação de Jesus Cristo, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja manifestado. E nós, amados, temos que nos humilhar, deixar Deus nos moldar, e não de nós, amado, porque é Deus que nos conserva. Em tudo somos atribulados, diz a palavra, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 até o versículo 10. Deus tem poder para transformar a história de cada um de nós, fazer novo e melhor vaso dos cacos da nossa própria vida. Deus tem poder para fazer do fraco forte. O Senhor, Ele é o Deus de poder, amado. Se nós lemos o 2 Coríntios, ele fala assim, de tesouros em vasos de barro. A aparência frágil do barro é convertida em fortaleza pelo conteúdo que abriga. O conteúdo é Cristo em nós, amados. Se nós sentirmos fracos, atribulado, perplexo, perseguido, abatido, dessas trevas resplandecerá a luz com excelência e poder que não reside em nós, mas no próprio Cristo.
E quem a servimos é Cristo, amado. Quando Cristo habita em nós, mesmo nós sendo vasos de barro, nós estamos abrigando o maior tesouro. O maior tesouro é Cristo, o Evangelho, o Cristo Jesus que está conosco. E além, superior, maior e mais excelente do que qualquer trevas que tente nos ofuscar, nos fazer perder a direção, amados. Nada pode nos fazer perder a direção se Cristo habita em nós. Nós estamos na mão do oleiro. Assim como o vaso de honra, sejamos dependentes do oleiro, sabendo que a força e o poder e o tempo estão em suas mãos. Ele é quem nos faz ir além, adiante, acima das circunstâncias. Não era apenas Jeremias que tinha que descer à casa do oleiro, mas todo Israel, para aprender sobre quem era Deus e os planos que Deus tinha para a nação. Os planos eram de paz, porque a bondade e a misericórdia do Senhor e a excelência que brota diretamente do coração de Deus, do seu trono de graça, justiça e juízo, também são a base do seu trono. E por isso, o Deus disciplina a cada um de nós. A correção, santidade são pré-requisito do reino de Deus. Requisito alcançado não por mérito próprio, mas por entrega, como vaso, como barro, entregue na mão do oleiro. Nós precisamos nos entregar a Deus. Precisamos entregar-nos como vaso para ser usado por Ele. Vaso de honra. Ele quer que eu e você nos arrependamos dos nossos pecados, nos humilhamos perante Ele, e Ele irá moldar a nossa vida. Ele irá pegar o caco da nossa vida. Você que está sofrendo, passando por angústia e aflição, por tristeza e tribulação, você que não tem mais sentido para viver, entrega-te na mão deste oleiro e ele irá transformar a sua maneira de agir e pensar. Ele é o Deus do tempo, Ele é o Deus da circunstância, Ele é o eterno e o soberano, é o único que pode transformar a história da tua vida, é o único que pode fazer com que você tome posse da vitória. A vitória é seu, meu irmão. A vitória é seu, minha irmã. Pertence ao povo de Deus. Pertence para aqueles que buscam, aqueles que reconciliaram com Deus, aqueles que se entregaram de espírito, alma e corpo ao Senhor. Viverá uma vida abundante. Pense nisso. Esse é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.